Fala pra mim. Manos e manas, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Então vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje prepara o lenço e a cadeira porque hoje nós vamos falar de relacionamento abusivo. Sim, um tema que está muito em alta hoje em dia. E eu vou mostrar para vocês que isso já tem origem há um certo tempo. E isso foi detectado mesmo antes dos anos 2000. Só que ele tinha outro nome, que é o tema de hoje. A Síndrome de Estocolmo. Então, produção, solta a vinheta. Ah, Matheus, e você está como? Não, tá certo. A gente gosta de piadinha sem graça, mas agora não é o momento. Então, para vocês poderem entender melhor, eu vou trazer já de cara a definição da Síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima de agressão, sequestro ou abuso desenvolve uma ligação sentimental ou empatia pelo seu aproveitador. Sabendo agora da definição, nós podemos agora voltar no tempo, na história, e entender melhor quando se iniciou a Síndrome de Estocolmo. O termo foi usado pela primeira vez em 1973, após um roubo a banco na cidade de Estocolmo, capital da Suécia. Os assaltantes fizeram 4 reféns durante o roubo. Após a soltura dos reféns, realizada 6 dias depois do cerco policial, os 4 reféns passaram a defender seus sequestradores e se recusaram a testemunhar contra eles. Segundo os reféns, eles haviam sido bem tratados, mesmo com as ameaças e atos de violência sofridos. Os 4 reféns ainda disseram que sentiram mais medo da polícia do que dos sequestradores. Nossa, Matheus, que interessante voltar no tempo e contar a história. Mas me diga uma coisa: como a gente pode detectar as pessoas que sofrem dessa síndrome? Então, minha cara, como todo distúrbio, né, como todo problema psicológico ou quadro, a pessoa dá sinais. Lembre-se sempre que a gente diz no contragolpe cotidiano. Todo mundo dá sinais. E com a síndrome de Estocolmo não é diferente. Eu vou aqui descrever 3 tópicos principais dos sinais e notem uma certa curiosidade que é o que vai fazer com que a gente estabeleça o link com a parte dos relacionamentos. Vamos ver se vocês lembram. Primeiro tópico, que é os sintomas. Confusão mental, depressão, agressão, culpa, dependência do aproveitador e distúrbio de estresse pós-traumático. Interessante. Segundo tópico, também sintomas: ansiedade, irritabilidade, impulsividade e timidez. Caramba, tá ficando cada vez melhor. E para finalizar com chave de ouro, há possibilidade também de gerar quadros de restrição de comida, sono e socialização. Pô, Matheus, legal, cara. Mas eu ainda não entendi direito. Calma, vou ler mais um pouquinho e vou trazer assim, de bandeja, só para ouvir aquele na cabeça de vocês. Então vamos lá, voltando. Em raríssimos casos, um relacionamento abusivo se mostra como problemático já no início do relacionamento. Normalmente demora dias, meses ou mesmo anos para que a vítima perceba que algo não está normal. Geralmente, o vilão ou vilã de um relacionamento abusivo possui traços de narcisismo, ou seja, pessoas que não conseguem ter empatia e veem os outros como meros objetos de seus desejos. Eles entendem o que é tristeza, arrependimento e amor, mas são incapazes de senti-los. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Então, meus queridos, exatamente, esse deve ter dado estalo na cabeça de vocês, principalmente com relação a 2 episódios que eu já trouxe aqui para vocês. O primeiro, que é a tríade da psicologia, e o segundo, e na verdade que são 2 episódios, né, parte 1 e parte 2, que são das red flags. Então, percebam que o que aconteceu com as vítimas do assalto a banco em Estocolmo é muito similar, na verdade, ou já era um quadro psicológico que foi detectado antes dos anos 2000, certo? Onde
pessoas que eram vítimas, certo? Se afeiçoavam, desenvolviam certo afeto pelo seu algoz, pelo seu, vamos dizer assim, contraventor ou pelo seu aproveitador, certo? E justamente esses aproveitadores, esses algozes, eles geralmente têm características de narcisismo. Por quê? Porque os narcisistas eles são manipuladores natos, eles são verdadeiros camaleões. Ou seja, como disse bem a descrição, geralmente no começo eles não vão aparentar isso. Mas com o passar do tempo, depois de ter ganhado a sua confiança, depois de ter ganhado a sua conexão emocional e depois de ter entrado na sua vida, aí que a máscara vai começar a cair. E é exatamente nesse momento que você olha para a pessoa e pensa assim, cara, não é possível. Eu não reconheço essa pessoa que está na minha frente. Não foi por essa pessoa que eu me interessei. Não foi essas atitudes que essa pessoa disse que ia ter comigo. Não era esses valores que ela aparentava ter. Pois é, meu caro. Pois é, minha cara. É exatamente da mesma forma que isso se manifesta. E por incrível que pareça, muitas das vezes você vai estar tão envolvido emocionalmente que você vai ver isso às vezes tarde demais, se é que você vai ser capaz de ver, porque às vezes tem pessoas que estão tão ligadas emocionalmente ao parceiro ou à parceira que são incapazes de detectar isso, porque realmente quando você está muito envolvido emocionalmente com uma pessoa, é difícil você o tempo todo tomar decisões racionais, justamente porque estamos falando de ligação emocional, certo? Se você parar e for um pouco saudosista e romântico lá da época dos poetas, você vai lembrar, né? Inclusive tem até citações que dizem, o coração tem razões que a própria razão desconhece, certo? Só que aqui, né, utilizando um conceito básico da Red Pill Deck do homem ser racional, então vamos extirpar essa parte romântica e analisar exatamente como deve ser analisado. Frio e de forma fria e calculista. Por quê? Até porque quando muitas dessas mulheres usam esse tipo de artifício, até porque a gente já falou aqui sobre ego, sobre serem ególatras, sobre serem egoístas, sobre serem narcisistas, que é um comportamento muito acentuado em algumas mulheres, principalmente aquelas que se declaram modernas, certo? Então, vamos lá. Perceba que ao longo da história, a única coisa que aconteceu foi a troca de nome, mas isso já se manifestava anteriormente, certo? Só que qual que é o problema que eu vejo? Hoje em dia, qualquer coisa, geralmente que ou é tóxica ou é abusiva, geralmente ela é atribuída para a figura masculina, certo? Como se a masculinidade por si só ela fosse tóxica e como se só o comportamento do homem fosse abusivo. De novo, vou frisar aqui. Eu sei que existem homens sem caráter, existem homens que são tóxicos, sim, existem homens que são abusivos, sim. Entretanto, contudo, todavia, também existe os alecrins dourados, algumas mulheres que são tóxicas, que são abusivas e que também devem ser desmascaradas com o mesmo empenho que esses caras. Assim como existem sinais que a pessoa vítima dá, também existem padrões que essa pessoa abusiva realiza dentro da relação. E olhando pela perspectiva da psicologia, geralmente o relacionamento com essas pessoas tem três fases. Primeiro que é a fase da idealização, segunda que é a fase da desvalorização e a terceira que é a fase do descarte. Primeira fase da idealização é quando tudo é a mil maravilhas, é quando tudo é regado a vinho, flores, chocolate, a pessoa se mostra incrível, ela parece que se adapta, né, a você, você se adapta a ela, tudo se encaixa perfeitamente e geralmente as coisas tendem a andar um pouco rápido demais, né? Essa pessoa, nossa, jura que é só pra sempre, puta, eu nunca tive essa conexão com ninguém antes. Cara, tudo assim parece que foi colocado ali pra você. É tipo uma miragem, certo? E na realidade só que você, por estar seduzido por esse encanto, né, principalmente os homens, né, que até brinco aqui com o encanto da sereia, caem nesse tipo de jogada. Tá? Não se preocupe, vocês não, quem está me ouvindo não foram os únicos, muitos outros já passaram por isso. O intuito aqui é simplesmente despertá-los e fazer vocês acordar para ver se isso é real, é realidade mesmo ou se é fingimento. Beleza? E nessa fase da idealização, geralmente vai acontecer, a pessoa ela vai se mostrar muito mais proativa a se adaptar, a tolerar certas coisas. Só que aí que está a diferença. Geralmente, em todo começo de relacionamento é assim. Por quê? Porque no começo vocês estão inundados com uma série de hormônios, vocês têm muitas expectativas, você está querendo mostrar o seu melhor lado para a pessoa e
Quanto a isso, não há nada de errado. O problema das pessoas narcisistas e dos abusadores é que elas fazem isso com o único intuito de te manipular. Ou seja, não é a real intenção desta pessoa manter um relacionamento sério com você, aonde ela tenha direitos e deveres, porque, de novo, vamos endossar o discurso para trazer o motivo disso. Eu quero ser livre, eu quero ser eu. Eu quero poder fazer tudo que eu quero, meu corpo, minhas regras. Sim, perfeito, minha querida. Você é livre para fazer o que quiser. Só que, eu vou bater de novo nessa tecla. Você quer liberdade dos deveres e igualdade nos direitos. Aí que está um problema. Porque se você escolher igualdade, você tem que arcar com o bônus e com o ônus disso. E se você escolher liberdade, você também tem que arcar com o ônus e bônus disso. Não dá pra ter o melhor das duas coisas, entendeu? Porque senão fica parecendo que você quer tratamento especial. E a gente sabe que é isso, entendeu? Mas tenta dar uma disfarçada melhor, porque agora já tá ficando meio batida essa tática. Mas vamos lá. A segunda fase, que é a desvalorização. Ou seja, depois que essa pessoa te conquistou, depois que ela já fez as juras de amor, né? Que, meu, você tá ali rendido, você tá acreditando que ela é a sua honradinha, que ela é a princesa da sua vida, que, meu Deus do céu, ela é aquela criatura imaculada. Ela começa a dar aquelas cutucadas, entendeu? Ela começa a mostrar um pouquinho as garras, entendeu? Você vê que a gata, na verdade, não é bem a gata, ela é meio que uma onça, entendeu? Mas ela, assim, ela faz de forma sutil, sacou? Em algumas situações, em alguns contextos, certo? Começa a fazer muito cheat test com você, né? Que é aqueles testes para saber se você é realmente um homem seguro, se não, por quê? Mas ela faz isso no intuito e às vezes de até te diminuir, né? De tentar fazer, você não é tão homem assim, não sei o quê, que eu não vou aceitar. Ela começa com esse tipo de discurso, né? E nisso ela vai te desvalorizando. Por quê? Porque ela vai ter comportamentos tipo assim, vamos supor, você não gosta de beber e ela gosta. Aí vai falar, ai, nossa, você é careta porque você não gosta de beber. Entendeu? Ela não é aquela pessoa que, tipo, respeita. Não, pô, beleza, você não bebe, tranquilo, ó, eu só bebo aqui, mas, sabe, socialmente, tal, nada também pra ficar trilouca ou nada mais, nesse tipo de coisa. Ou, por exemplo, você é um cara que gosta, sei lá, mais de assistir filme de, sei lá, de ação e ela gosta mais de filme de romance. Entendeu? Então uma pessoa geralmente que não tem esse comportamento, ela vai tentar conciliar as coisas. Fala, não, amor, ó, hoje a gente assiste o filme que você gosta, aí amanhã você assiste o filme que ela gosta, entendeu? Existe essa reciprocidade, existe essa troca, existe aquela coisa de um servir o outro. Mas com essas pessoas já começa a mostrar as garrinhas que não, entendeu? Ah, não, mas porque é isso, que não sei o quê, porque aí você começa a descobrir coisas que você não sabia até então, porque ela estava usando uma máscara, lembra disso? Eu tenho saudade dos velhos tempos. Não, mas como assim velhos tempos? Como assim? Que tempos são esses? Aí você vai começar a descobrir que existe um passado assim meio agitado, entendeu? Aquelas vidas de night, né? De muito cara, assim, né? De ser muito cortejado. É o que geralmente acontece. Não tô falando que é assim, mas geralmente, tá? Isso tá muito em foco hoje. E aí, junto com essa desvalorização direta ou indireta que ela faz com você vai se sentindo pior. Porque aquela expectativa que você tinha, aquela pessoa que você idealizou, vai se dissolvendo na sua frente. E por fim, tem a fase do descarte. Ai, Matheus, mas então a pessoa vai me descartar? Não necessariamente. Existem pessoas que acordam do transe e literalmente dão uma bica nessa porcaria. Mas não são todas. Então, sim, vai haver casos em que o narcisista ou o abusador vai descartar a vítima, e vai haver casos em que a vítima vai despertar do sono eterno e berço esplêndido e vai descartar o narcisista, certo? Só que, geralmente, para a vítima fazer esse movimento, ela precisa passar por uma decepção, uma frustração ou algo assim muito impactante, forte e profundo, para que ela realmente ganhe esse choque de realidade e possa despertar desse transe. Aí sim ela vai ser capaz de, por mais que doa, por mais que isso, sabe, literalmente quebre um vínculo emocional que para essa vítima era muito importante, era valioso, ela doou, ela investiu, ela vai ter que quebrar justamente para que ela consiga sobreviver. E aí sim vai dar um pé na bunda dessa querida ou também desse querido narcisista abusador. Agora que eu já falei da definição, agora que eu já mostrei a história, agora que eu já apresentei os sintomas, eu vou expor aqui uma sensação, uma observação minha. Qual seria essa habilidade que essas pessoas têm,
né? Os narcisistas e os abusadores, que eu acho bem peculiar. A habilidade para mim que eles têm é um fenômeno clínico conhecido como memória seletiva, tá? Em outros termos, é como se essas pessoas fossem dotadas de uma capacidade única de escolher quando que o Alzheimer vai se manifestar ou não. E aí, o que eu quero dizer com isso? Detalhe, daqui para frente tem um certo tom de ironia, tá? Para a gente levar as coisas de uma maneira mais engraçada. Quando você descobrir algum vacilo, né, uma pisada na bola, ou até às vezes uma coisa mais séria, uma traição, uma passada de perna, uma punhalada nas costas, e você confrontar essa pessoa, ela vai ter dois tipos de reações possíveis. Primeiro, ela vai chorar, ou segundo, ela vai se justificar. Ai, Matheus, e qual que é o problema das duas? Primeiro, ela não tá chorando, se essa for a reação dela, por sua causa. Ela não chora por vergonha, ela não chora porque ela te feriu, porque ela tá preocupada com você, ela não chora porque ela tá envergonhada consigo mesma. Ela chora, na verdade, porque ela sente raiva de ter sido descoberta. Ela chora, na verdade, porque ela está com receio de ser desmascarada por você e que você leve essa informação adiante para outras pessoas, através de provas e evidências. É disso que ela tem, por isso que ela está chorando, é disso que ela tem receio. Não é nada por você. Tudo que os narcisistas e abusadores fazem é única e exclusivamente por eles e para eles. Então não se iluda. Segundo, quando ela tenta se justificar, você vai perceber que esse contra-ataque vai vir de uma forma muito desproporcional. Ou seja, ela vai usar de toda e qualquer forma possível para te repelir. Porque ela vai agir como se fosse um animal acuado, né? Se você pega um gato e você vai confrontar ele e você não deixa saída, esse bicho vai lutar até a morte. Então, quando você confronta essa pessoa, ela vai se sentir acuada da mesma forma. Porque ela está sendo desmascarada. Então, ela vai te atacar de tudo quanto é jeito. Ela vai usar shaming, ela vai dizer coisas pesadas, certo? Ela vai, de novo, tentar te humilhar. Então, vou dar alguns exemplos aqui pra você. Só que o tom de voz, obviamente, vai ser mudado, porque ela, literalmente, ela quer te ferir, cara. Entendeu? Você vai perceber que toda aquela pessoa que disse que te amava, que te respeitava, que estava ali do seu lado pro que desse e viesse, vai desaparecer na sua frente e vai aparecer uma outra pessoa. E essa pessoa vai dizer coisas desse tipo. Você que é muito sensível, você é muito sentimental, você é muito dramático. O que você quer que eu faça? Que eu te peça desculpa? Você é o culpado pelo que eu fiz. Você quer que eu fique de joelhos para você? Bom, o que você quer? E detalhe, perceba que essa pessoa, geralmente, que está ferida, ela está magoada, ela sofre daquele transtorno de ironia da dor. Ou seja, você vai buscar entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo com você. E a resposta que você tem é essa. Então, obviamente, se você tiver essa resposta, já tenha o estalo na hora que você está lidando com esse tipo de pessoa. E a melhor coisa que você pode fazer é literalmente pegar as suas coisas e sair dali o mais rápido possível para qualquer outro lugar onde você consiga, pelo menos naquele momento, apesar de qualquer tipo de dor e dessabor que você tenha, que você possa ter paz e que você possa realmente contar com pessoas, com amigos, com familiares, ou se você não tiver, procura aí uma ajuda profissional para alguém que possa te escutar, certo? E te compreender, tá? Porque obviamente essa pessoa não está minimamente preocupada com você, tá certo? Então, acorda e realiza. Lembre-se também de outra coisa. Essas pessoas, elas vivem em constante interpretação. E o maior medo que elas têm, como foi falado no cenário do choro, é que ela seja desmascarada para todas as outras pessoas, para que todas as outras pessoas vejam a fraude, a farsa e a mentira que ela é. E vejam o quão realmente podre ela é por dentro. Bem diferente do que geralmente algumas mostram, né? E agora eu vou falar especificamente dessas algumas mulheres, porque hoje esse comportamento narcisista está muito acentuado nas mulheres. Bem diferente do que ela mostra no Instagram, bem diferente dos stories carinhosos que ela posta, bem diferente da pessoa alegre e feliz que ela aparenta ser o tempo todo. Então, cuidado, porque na verdade essa pessoa teme, acima de tudo, ser desmascarada. Você mostrar para as outras pessoas que estão próximas a ela, ou você ter a ciência do quão realmente podre ela é por dentro.
A referência que eu trago hoje para vocês é o Lucas Skudler. Um pouco diferente, acho que, dos outros produtores, ele não tem um canal no YouTube, até onde eu sei, tá? Eu sei que ele já participou de alguns podcasts, né? Como, por exemplo, o podcast do Papo Mil Grau e também do Redcast, né? E foi justamente nessas participações que me chamou a atenção de alguns conceitos que ele tem, né? Que ele passa. Né? Principalmente ele define basicamente aí a mulher virtuosa e o homem virtuoso, respectivamente como matriarca e patriarca, né? Então seria como se fossem dos panteões, né, de que mulheres e homens assim ideais deveriam atingir para que tenha um relacionamento saudável, né? Que a matriarca, ela vai ser aquela mulher que primeiro ela põe Deus à frente das coisas, né? Depois de Deus, ela, e depois o relacionamento dela com o marido dela, filhos e tudo mais. E a mesma coisa valeria para o masculino, né? Deus primeiro acima de todas as coisas, depois ele mesmo e depois a esposa e os filhos, né? Eu acho sinceramente que até a parte de colocar a sua fé acima, né, para quem acredita em Deus, ou quem acredita em Buda, ou quem acredita em qualquer outro tipo de entidade divina, até aí ok. Aí, a partir do momento que você está numa vida a dois e você privilegia única e exclusivamente primeiro ainda só você, isso para mim parece um pouco, assim, estranho. Então esse é uma das coisas que eu não concordo muito com o que ele fala, mas todas as outras coisas que ele diz eu acho que tem valor, eu acho que são bem interessantes, tá? E pelo que eu sei e pelo que eu acompanho, ele passa muitos conselhos interessantes, muitos conceitos bons, né? Inclusive justamente reforçar que as pessoas tenham essa conexão, né, com a sua parte espiritual, que eu acho que é uma virtude muito boa para o trabalho dele. E também de buscar ser, né, uma mulher mais virtuosa, né, ou seja, voltada aí para as funções, né, de questão de ser nutridora do lar, de cuidar da sua família, né, e ao mesmo tempo também ser uma mulher que luta e batalha pelas coisas, e o homem também ser aquele homem virtuoso, né, que vai proteger a sua família, vai prover tudo mais, que vai continuar fazendo as coisas, né? Tentando crescer, tentando ser ambicioso, justamente para poder também trazer esses recursos aí para sua família, né? Então eu acho o trabalho do Lucas interessante, sim. Eu tenho algumas coisas que eu não concordo muito, mas acho que no geral o trabalho dele é bem positivo, tá bom? E eu acho que interessante, vale vocês também darem uma conferida, tá? Então, Lucas, não sei se essa mensagem vai chegar em você, eu espero que chegue. Um abraço. Tamo junto e parabéns pelo seu trabalho. E chegamos àquele momento. Mas que momento é esse? Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é: abre aspas, dê poder a uma pessoa e conhecerá o caráter dela, fecha aspas. Salvo engano, essa frase foi dita pelo célebre Abraham Lincoln, um dos maiores, se não o maior, presidente da história dos Estados Unidos da América, né? Inclusive os próprios americanos têm esse reconhecimento para com ele. E eu acho que essa frase é bem pertinente e bem verdadeira, né? Principalmente se a gente colocar ela, se a gente aplicar ela no contexto das nossas queridas feministas, né? Até porque uma das coisas que elas reclamam, né, e gritam aos quatro ventos com orgulho é que elas são empoderadas. Então, vamos analisar friamente o que elas têm feito com esse suposto poder que elas adquiriram, né? Salvo engano, elas têm usado isso para se exibir nas redes sociais, para abusar de comportamentos narcisistas, para propagar a prostituição virtual, né? E para subjugar e desumanizar os homens. Certo? E o que isso pode
provar e o que isso tem a ver com a frase. Bom, se você diz que você é empoderada hoje, isso sugere que anteriormente você não era, certo? Então, o poder que você supostamente adquiriu, você está usando para quê? É para alguma contribuição real para a sociedade, ou seja, você está investindo em ciência, em alguma descoberta, em prêmio Nobel da Paz, ou você está usando isso, na verdade, como subterfúgio para tentar ser superior ao homem, né? Não igual nem complementar, ou você está usando isso como certos braços, né, e meio que ramificações da profissão mais antiga do mundo, que, por incrível que pareça, é sustentada e subsidiada por homens que geralmente não têm valor, certo? Que geralmente são homens que têm uma boa parte aí da sua sexualidade fora de controle, né, que são às vezes, né, alguns homens podem se comportar como tarados, né, ou podem se comportar única e exclusivamente como predadores sexuais, né, e vocês estão fomentando esse tipo de cara, ou seja, das duas uma, ou o feminismo realmente está favorecendo os homens, certo? E estão favorecendo os homens que não valem nada, os homens sem valor, certo? Que procuram e consomem esse tipo de conteúdo, certo? Ou o feminismo real, o intuito dele hoje, né, esse moderno, é se igualar aos homens, mas a qual tipo de homem? É o igualar tipo de homens como, por exemplo, o Graham Bell, que descobriu o telefone? É igualar, por exemplo, homens como Alexander Fleming, que descobriu a penicilina? Ou é igualar aos caras que faziam cafagestagem, né, que viviam na noite pegando várias mulheres e agora elas pegam vários homens, ou aqueles homens que traíam boas mulheres e agora elas traem os bons homens, né? Então, é para isso que vocês estão usando o poder? Fica a reflexão, né? Então, cada vez mais eu concordo com a afirmação, né, do saudoso presidente Abraham Lincoln. E eu sou um forte defensor da liberdade de expressão. Então, ao contrário do que as feministas dizem, né, para parar, para cancelar os MGTOWs, para derrubar os canais Red Pill, não, eu sou totalmente contrário. Eu digo para vocês, minhas queridas, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, continuem se expondo, continuem deixando tudo registrado, porque cada dia mais vai ser fácil, né? Cada dia vai ser mais fácil com que boas mulheres se diferenciem de vocês e que bons homens saibam escolher exatamente o que eles querem e o que eles não querem para a vida deles. Antes de encerrar, sempre vários lembretes. Não se esqueçam, né, de seguir o canal no Instagram, @contragolpecotidiano. E se precisar entrar em contato, pode usar o direct do próprio Instagram ou também o e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com, onde vocês podem interagir comigo, trazer alguma situação real, algum caso que vocês presenciaram, com o intuito de trazer aqui para a gente analisar, enriquecer o debate, ou mesmo que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Lembrando também para vocês seguirem aí o podcast no Spotify, e agora também estamos na Amazon Music e no Google Podcasts, então são mais 2 plataformas aí onde vocês podem seguir, vocês podem acompanhar, tá bom? Então não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.